Boa tarde, gurizada, tudo beleza? Hoje é 26 de junho de 2017, finalzinho de tarde aí, segunda-feira. E depois de ter recebido alguns e-mails aí, até mesmo alguns comentários em alguns vídeos no YouTube, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, o objetivo de eu fazer esses vídeos é única e exclusivamente a minha vontade de dividir a minha opinião com todos os amigos. Nada mais do que isso. Segundo lugar, é de uma forma humilde que eu vou fazer esse vídeo, ok? Terceiro lugar, não existe mágica, não existe a grama do vizinho ser mais verde do que a nossa. O que existe é engenharia e cuidados, certo? Do que se trata esse vídeo, pessoal? Vou falar de uma vez por todas aquilo que muita gente me pergunta todos os dias, de diversas formas: Facebook, YouTube, WhatsApp, enfim. Qual é o consumo médio de um ômega? Ok? Bom, vou explicar para vocês baseado na minha experiência com o carro, com o ômega em si, e na experiência de amigos muito próximos, onde que a gente pôde fazer algumas medidas aí no decorrer dos anos, ok? Vamos partir de um princípio, tá? Para facilitar essa questão. Vamos considerar apenas que são motores, são carros, aliás, muito bem cuidados, ou seja, que tem a manutenção mínima necessária para que este gere um consumo bacana. Mais uma coisa, independente da versão, independente da motorização. Então eu vou falar aqui para vocês das versões 2.0, 2.2, 3.0, 4.1. E vou falar sobre o 2.0 a álcool com 130 cavalos. Certo? Vamos lá. Quando a gente compra um ômega, a gente já falou isso diversas vezes, tem diversos vídeos aí no YouTube, fórum também, né? Dicas nos grupos do WhatsApp. O que a gente precisa cuidar mecanicamente nos absolutos? Muitas coisas influenciam diretamente no consumo do carro. O sistema de arrefecimento, principalmente. Um sistema de arrefecimento problemático ou negligenciado vai influenciar não apenas no motor em si a longo prazo, como alguns componentes, mas diretamente no consumo do carro. Para quem não sabe, basta dar uma pesquisada aí e entender a importância do sistema de arrefecimento no consumo do carro, no bom consumo do carro, ok? Então, filtros de combustível, filtro de ar, sistema de arrefecimento em dia, velas, cabos de velas, limpeza do corpo de borboleta, até mesmo o desgaste do carro. Tudo isso influencia no consumo. Independente da quilometragem do motor, não existe uma mágica. Existe o que? Manutenção preventiva em dia. Isso existe. Não adianta algumas pessoas dizerem que fazem uma super média com seus carros. Por uma questão, desculpem a minha opinião, mas vou dizer de forma humilde, a gente sabe que algumas médias que são espalhadas por aí, vou usar um termo até de forma dúbia, é mecanicamente impossível, certo? Vamos pegar então, vamos resumir aí o vídeo para não ficar muito longo. Vamos pegar o consumo de um carro 2.0, tá? Dois exemplos de carros com motor 2.0. Um deles que eu pude conhecer fazem cerca de 8 anos mais ou menos. O carro tinha aproximadamente 160 mil quilômetros, todo em dia, certo?
e o consumo médio dele na cidade era aproximadamente 7,5 km por litro. Um outro 2.0 que eu conheci na minha cidade, inclusive, que ele tinha aproximadamente 300 mil quilômetros, era os mesmos, não, quase isso, eram 7 km por litro. Ambos os motores rendiam 12,5 km por litro na estrada, ou seja, 7 e 7,5 na cidade e 12,5 até 12,8 na estrada. O que é a cidade? Esse é o ponto onde que pode variar. Algumas pessoas já disseram que chegam a fazer 8 km por litro com 2.0 na cidade. Eu acredito. Vamos pegar o exemplo de de uma cidade bem projetada, aonde qualquer carro tem um consumo muito bom. Em Brasília, tem um amigo Diego Rodrigues aí, abraço Diegão, que pode confirmar aí que o consumo de um carro na cidade planejada de Brasília, ele vai ser diferente do que qualquer outra cidade não planejada no Brasil. Ok? 8 km por litro tem relatos disso. Assim como tem gente que já disse que fez 13,5 km por litro. Eu conheci o carro, não conheci, mas escutei isso. E são pessoas que eu não preciso duvidar. A gente não precisa duvidar, obviamente. Motores 2.2. Conheci uma pessoa que tinha um carro com 212 mil quilômetros no ano de 2007, que ela fazia 6,5 km por litro no carro. Por quê? Porque era um sistema deficiente. No geral, o carro não tinha muita manutenção, fazia 6,5 por litro. Assim como vários outros amigos no clube, beirando 200 mil quilômetros e outros passando de 200 mil quilômetros, retrataram fazer 7,5, informaram que faziam 7,5, 7,8 km por litro na cidade com um 2.2. Eu acredito, sempre acreditei. E as melhores médias que eu já ouvi falar, elas ficam entre 12,5 e 13,5. O que vale ressaltar? Tanto 2.0 quanto 2.2 são motores praticamente iguais. Na realidade, a cavalaria é a mesma, menos o 2.0 movido a álcool. Ou seja, 2.0 e 2.2 movido a gasolina, eles têm 116 cavalos cada um, e o 2.0 a álcool tem 130 cavalos. O que acontece? As médias desses carros, elas ficam muito parecidas, depende apenas da cidade aonde que se anda, ok? Muita gente fala do computador de bordo, que ele não funciona, que ele dá uma média aproximada. Isso é muito relativo, tem que se fazer uma pesquisa para entender como que o computador de bordo faz os cálculos. Eu já fiz um vídeo mostrando no consumo de estrada, pelo menos 90% do tempo em estrada, mostrando que o computador de bordo tem uma margem de erro de 1%. Obviamente não se testa assim do nada, não se zera, não se sai rodando com o carro, enfim, depende do terreno, de uma série de fatores. Ou seja, computador de bordo é algo que pode se confiar, sim. Voltemos então para o caso dos motores 4 cilindros. As médias de um 2.0 e um 2.2, elas vão variar conforme a cidade, entre 6,5 e até 8 km por litro. Trânsito misto provavelmente fica na faixa dos 10 km por litro, e na estrada os relatos vão de 12,5 a 13,5. Fulano disse que faz 15 por litro com o carro dele. Joia, show de bola. Mas vamos fazer um tira-teima. Vai na bomba, enche, trava no primeiro estágio da bomba, tanque, rodou 100, 300, 500 quilômetros, abastece com o tanque cheio novamente, para ver se vai dar os 15 km por litro mesmo. É assim que a gente tem que medir o consumo do carro para se ter certeza. Não adianta a gente chegar ali e botar uma quantidade de gasolina específica e rodar um pouco e depois botar a mesma quantidade. Não é a mesma coisa. Com o tanque cheio é possível fazer ter a mesma métrica, ok? Relacionado ao 3.0 e o 4.1, vamos começar pelo 3.0, ok?
Tá passando uma Mercedes AMG aqui na minha frente agora, preta, sensacional. Todo mundo fala, o 3.0 é mais econômico que o 4.1. Sim, deveras é mais econômico. A mesma questão, carros com cuidados em dia, não negligenciados, com sistema de arrefecimento em dia e tudo mais o que diz respeito a filtros, enfim, o sistema respiratório do carro, digamos assim, etc. Injeção, tudo ok. Eu conheci pessoas que faziam 5 km por litro e 7,5 km por litro no 3.0. Todo mundo fala, obviamente, quem tem 3.0, as melhores médias que as pessoas que eu conheço já conseguiram foi 7,5 km por litro na cidade. Carro muito em dia, muito bem cuidado, certo? Então não tem por que duvidar. Mas o consumo de um ômega 3.0 ele vai variar sim de 5 km por litro a 7,5 km por litro. Na estrada ele é um carro que, na melhor das hipóteses, eu já escutei pessoas fazendo 13 km por litro, mas ele vai de 10,5 a 13 km por litro. Se ele fizer menos do que isso, ou o motorista não está sabendo pilotar o carro, digamos assim, certo? Ou o carro está com uma deficiência, e aí é correr atrás para saber o que é. Quanto ao 4.1, mesma coisa, não existe mágica, pessoal. A grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. O 4.1 em si, peguemos a primeira versão, a 4.1 de 1994, já como modelo 95. Ele é um pouco mais gastão, digamos assim, mas um carro bem cuidado, ele faz uma média muito boa. Vou usar o meu exemplo. Eu tive 2 ômegas 4.1. O meu primeiro ômega 4.1, quando ele tinha 165 mil quilômetros, a média dele, quando ele tinha 135 mil quilômetros, a média dele ficava em 4,5 km por litro, nunca passou disso, eu sempre cuidando muito bem do carro. Depois eu fiz alguns ajustes no carro para ele andar um pouco mais e a minha média não alcançava 4 km por litro. Na cidade era essa quilometragem, 4 km por litro. No trânsito misto ficava entre 6,8 e 7,5. Na estrada ele não alcançava a margem de 10, ele ficava na casa de 9,3 a 9,5. Esses dias até eu joguei fora todos os dados dele. Já o meu ômega 96, eu conseguia fazer impressionantes 6 km por litro na cidade, e no trajeto misto 8,5 km por litro. Na estrada, a minha melhor média registrada de ponta a ponta numa viagem, colocando combustível na hora que eu saí, chegando no destino e colocando combustível de novo, se eu não me engano, na época foram 210 km, algo do tipo, eu consegui impressionantes 11,8 km por litro. Não existe mágica, ok? Era um carro bem cuidado, ponto. Quando eu comprei o meu ômega vermelho, agora o Red, a mesma coisa. Depois que eu fiz toda uma manutenção nele, toda uma revisão nele, a melhor média que eu tive nele até hoje foi 5,2 na cidade, andando como deve ser. Na estrada, a melhor média que eu tive com ele até hoje foi 11,2 ou 11,2 km por litro. Foi a melhor média que eu tive. Eu andei de forma atípica, ok? E obtive essa média. Todo mundo que tem 4,100 dessas primeiras safra pode confirmar o que eu estou dizendo. Muita gente, inclusive, não consegue fazer 3,5 km por litro nessa primeira safra do 4,100. Depois disso existem acertos, tanto relacionados à injeção como algumas outras melhorias. Não existe mágica, pessoal. Todo mundo que tem 4.1 sabe do que eu tô falando, certo? Não existe mágica, é essa média. Eu tenho um diferencial hoje que eu posso tirar como base o ômega azul. Eu fiz 2 viagens com ele. Eu nunca fiz limpeza de bico nele. A única coisa que eu não fiz. Ele é um carro que tem 60 mil quilômetros, o ano de 1996. Ele é um carro que foi pouco usado. A minha melhor média na cidade foi 6,7
5 km por litro com ele, e na estrada foram 12,5 km por litro numa viagem. A única viagem que eu fiz com ele longa, que foi 200 e poucos quilômetros. Fiz a mesma coisa, abasteci quando saí, tanque cheio. Quando cheguei no meu destino, tanque cheio novamente. Ah, por que essa diferença, Rafael? Bom, pessoal, consideremos o seguinte, ó. 1996, um carro com 61 mil quilômetros, com motor amaciando, apesar de seus 20 anos aí, ok? Carro bem cuidado, não tem por que o consumo dele não fugir muito daquilo que diz no manual. O próprio manual diz que é possível chegar em até 6,6 km por litro. Obviamente, naquele tempo, com aquela gasolina, naquelas condições de estradas, era tudo diferente. Não tem como comparar com os tempos de hoje, certo? Então, não existe mágica, pessoal. E a grama do vizinho não é mais verde que a nossa. Aquelas pessoas que dizem, eu tenho 4.1 que faz 8 km por litro na cidade. É possível, desde que more numa cidade como Brasília, onde que é possível tu pegar uma reta por 7, 8 km sem sinais. É possível, não é impossível, mas é sem medo de errar 1%, 2% dos carros rodando hoje. Se fizer isso, volto a dizer. A quilometragem influencia no consumo. Não sou engenheiro mecânico, mas eu acredito que um carro bem cuidado desde o início, a quilometragem dele influencia muito pouco no desgaste relacionado ao consumo do carro. Não quero gerar polêmica, volto a dizer, eu não sou engenheiro mecânico, mas eu leio bastante, estudo bastante, então eu acredito que a diferença do consumo em relação ao carro zero, com um carro bem cuidado, mesmo modelo, seja muito pequena. Certo? Eu acho que é isso, pessoal. Ficam os números aí que eu tenho por experiência. Eu convivo no meio de ômegas desde 2004 para 2005. Não tenho por que mentir. Se as pessoas não contam a verdade, não tem por que, não tem o que fazer. Mas são pessoas próximas, eram pessoas próximas, ok? Então não teriam por que mentir. E se mentir, paciência. Eu acho que é isso. Para aqueles que têm dúvidas quanto ao consumo do carro, consumo desses carros, independente da motorização, volto a dizer, fica aí a dica, mas depende dos cuidados com o carro. Na minha opinião, é a única coisa que faz de fato depender do consumo, são os cuidados com o carro. O carro não pode ser negligenciado, pessoal. Se ele for negligenciado, ele vai te dar uma média de carro negligenciado. Certo? Só queria frisar para vocês que não existe mágica. Só isso. Eu fiz 15 por litro com um Ômega 4.1. Bah, me perdoem, pessoal, acho quase impossível. Fiz 14, acho quase impossível. Levando em conta um trajeto com subidas e descidas, com ponto de partida, com tanque cheio, depois chegada com abastecer novamente. Sinto muito, mas eu não acredito numa média tão boa como essa, 14 km por litro. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí, para aqueles que estão com dúvidas quanto ao consumo dos ômegas, ok? Espero que vocês sirva de alguma coisa essa minha experiência e experiência dos amigos quanto ao consumo dos carros. Muita gente pergunta aí qual o consumo na hora de comprar, né? Não que a gente de fato se preocupe para quem gosta de ômega, quem roda mais em finais de semana, que tem o carro como hobby, né? Eu acredito que o consumo não seja um problema. Mas para aqueles que estão começando agora, talvez até mesmo começando uma nova paixão aí, e seja importante o consumo, assista o vídeo aí e tire suas próprias conclusões. Façam os seus
comparativos aí, o que cabe mais no bolso de cada um. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Esse aí é mais um episódio do Falando sobre o Ômega. Eu acho que esse é o episódio número 10. E não quero gerar polêmica com esse vídeo. O meu objetivo é só passar a minha experiência. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que têm outra informação, tudo bem, pessoal, é só uma questão de troca de experiência. Certo, gurizada? Um grande abraço, fiquem com Deus.